dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. Nossa lição de hoje é a lição de número 11, que vai falar sobre a ética do reino de Deus. Nossa base bíblica está em Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Peguem suas Bíblias e vamos ler. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, eu quero dar início, Senhor Jesus, a esta aula maravilhosa e abençoada diante do Teu Santo Espírito. Senhor, nos guia, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, encontre solo fértil, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu louvo e oro e agradeço em nome de Jesus. Bom, como eu disse, o nosso tema de hoje é a ética do reino de Deus. Vamos à introdução? Jesus nos apresenta um código de ética surpreendente e contrastante com o que se vivia na época dele, bem como ainda hoje. Muitas indagações surgiram a partir da curiosidade das pessoas por conhecerem como era o reino apresentado pelo Messias. Como esse reino funciona, o que é mais importante e qual a diferença dele para com o nosso mundo? No Sermão do Monte, Jesus revela a todos que a lei do amor é mais forte do que imaginavam e que servir é muito mais precioso do que ser servido. Vamos lá? O Sermão do Monte. Jesus pautou 8 qualidades espirituais para viver verdadeiramente feliz e diferenciado dos valores mundanos. Nesta lição, estudaremos sobre o significado do discurso de Jesus no Sermão do Monte, estudaremos também a atualidade desse discurso, o viver de forma ética na sociedade e o viver sobre o presidir do Espírito Santo. Antes da gente entrar nos novos slides, eu queria colocar para vocês o que significa bem-aventuranças, tá? Porque nós vamos falar sobre as bem-aventuranças mais à frente um pouquinho. Bem-aventuranças são virtudes, tá? E bem-aventurado é um adjetivo, eu fui pesquisar, fui procurar sobre isso, é um adjetivo que significa muito feliz. A felicidade celeste, ela é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. Então, assim, a Bíblia fala que nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós somos muito felizes. E nós vamos estudar um pouquinho, assim, conversar um pouco no profundo, o que vem a ser
o que está falando, o que quer passar para a gente essas bem-aventuranças, amém? O Sermão do Monte, a expressão ética do reino. Na nossa revista, todo mundo está acompanhando, né? Que é esta aqui, ok. Na nossa revista, o que está falando sobre essa expressão ética do reino? A ética do reino de Deus é muito diferente da que o mundo cotidiano conhece, tá bom? No Sermão do Monte, Jesus anuncia uma série de bem-aventuranças que expressam quem é homem ético no reino que não terá fim. Então, a partir dessa lição, nós vamos entender alguns comportamentos que nós, como cristãos, precisamos ter para exercer o reino de Deus aqui na Terra. E antes disso, eu queria explicar o que significa ética, tá? Eu fui pesquisar no dicionário e ética significa um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A partir da leitura bíblica, nós vamos destacar, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 8 bem-aventuranças desta ética do reino de Deus que vem nos ensinar como devemos ser, amém? Então, nós já lemos a nossa base bíblica, né? Nós lemos em Mateus, do capítulo 5, nós lemos do versículo 1 ao 12. Bom, as bem-aventuranças que nós lemos, destacadinhas aqui para que a gente possa entender melhor sobre cada uma delas. No versículo 3, nós encontramos a primeira, né? Que fala: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Esse versículo aqui, irmãos, não se trata de ser rico ou pobre financeiramente, tá? A pessoa, ela reconhece que precisa do próximo. Nós reconhecemos, nós cristãos devemos reconhecer que nós precisamos do nosso próximo, né? E somos felizes. À medida que a gente faz outra pessoa feliz, nós somos felizes. Então, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é por quê? Porque nós entendemos que precisamos de um Salvador. A segunda bem-aventurança está no versículo 4, que diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Não é um choro de tristeza, nem de remorso. Lembra que a gente falou sobre o que significa ser um bem-aventurado? O que significa isso? Que é um adjetivo que significa muito feliz. Então, nós somos felizes. As bem-aventuranças falam disso. Então, não é um choro de tristeza nem de remorso. Tá certo? Mas um choro de alegria por causa da salvação que temos em Cristo Jesus. Sabendo que as promessas de Deus virão sobre as nossas vidas. Porque seremos consolados aonde? Lá no céu, pelo nosso Senhor. Amém? A próxima bem-aventurança está no versículo 5, que fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É aquela pessoa que trata as coisas com equilíbrio. Tá certo? É aquela que procura entender o lado do outro. Sabendo que podemos receber, a gente sabe que a gente pode receber atitudes grosseiras, não é? Mas como é que a gente lida com isso? A gente deve ser manso. Devemos exercer o princípio da temperança. Amém? A próxima bem-aventurança, que está no versículo 6, fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A sede de justiça
O que ela faz? A sede de justiça, ela nos aproxima de Deus e nos habilita a praticar o quê? A igualdade para com o próximo. Porque um dia nós fomos alcançados por Cristo, não foi? Um dia nós fomos alcançados por essa justiça. Então, somos salvos mediante a fé em Cristo e desejamos que outros, nós devemos desejar que outros conheçam a Jesus e sejam salvos mediante o quê? A justiça de Deus que se aplica a todas as pessoas. Amém? Bom, nós temos mais 4 bem-aventuranças aí. A quinta bem-aventurança, que está no versículo 7, diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, assim, todos aqueles que se colocam no lugar do outro, independente das circunstâncias, todos aqueles que se movem, tá certo? A favor do outro, esse a Bíblia diz que alcançará a misericórdia. A ética do reino de Deus nos ensina que precisamos sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Isso mostra que a ética do reino de Deus e não da ética da sociedade, não é verdade? Está dentro de nós, suprindo as nossas necessidades. Amém? A sexta bem-aventurança está no versículo 8, que diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando Jesus fala no Sermão do Monte sobre ser limpo de coração, são aqueles que não têm maldade. Não tem maldade no seu ser. Ou seja, são purificados pela palavra do Senhor. Em João 17:17, para confirmar isso, fala o seguinte: Jesus fala assim: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Então a palavra de Deus promove em nossos corações esse processo de santificação. E esse processo faz com que o nosso coração a cada dia seja mais puro, pensando sempre em praticar a justiça de Deus no próximo, ao próximo. Amém? Lá em Hebreus também diz o seguinte: seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala sobre esse processo, né? Esse processo de santificação, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, de imediato o nosso coração, ele recebe o Espírito Santo. Então, esse processo de santificação vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada aqui na Terra. Amém? A sétima bem-aventurança está no versículo 9, que diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são esses pacificadores? Somos nós, os promotores da reconciliação entre os homens e Deus. As pessoas que estão sempre promovendo a paz, esses são os pacificadores. Estão promovendo a união, mesmo diante de conflitos sociais. Ela pensa na unidade para um só propósito, que é o corpo de Cristo. Nós temos 2 propósitos, que são os seguintes: pregar o evangelho a toda criatura e estar firmes e preparados para o dia do arrebatamento. Esses são nossos 2 propósitos. Amém? A 8ª e última bem-aventurança, que se encontra no versículo 10, diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então,
vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender melhor, né? A gente já sabe, mas é bom a gente entender um pouquinho mais, porque às vezes a gente entende que os perseguidos, de repente, tem uma outra conotação, né? A perseguição aqui, irmãos, está relacionada ao Evangelho do Senhor Jesus, à justiça de Deus aqui na terra. Fora do Brasil, a gente sabe que existem muitas igrejas perseguidas por conta de pregar o Evangelho do Senhor Jesus, né? Por anunciar que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus vai nos levar para morar no céu e nos dar a vida eterna, que Ele é o único Senhor e Salvador, que Ele é o Deus encarnado. Então, missionários, eles são perseguidos. Todos nós que levamos o ID, nós somos perseguidos, né? Por confirmar o que a Bíblia diz em 1 Coríntios. Nós somos perseguidos. Em 1 Coríntios 15, 3, 4. Nós somos perseguidos quando a gente afirma que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Nós somos também perseguidos por afirmar isso. Em João 14 diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós afirmamos isso, nós somos perseguidos. Nós somos injuriados. E muitas vezes até mortos, como eu falei para vocês. Tem muitas igrejas fora do Brasil. Nós somos privilegiados, irmãos, que podemos falar do amor de Deus. Vocês podem falar do amor de Deus a quem vocês quiserem, no momento em que quiser, não é verdade? Nós somos livres aqui no Brasil para proclamar o Evangelho de Cristo, né? E essas pessoas muitas vezes são perseguidas e mortas, como eu falei. Nós temos três grandes religiões, né? Que primeiro é o cristianismo, segundo é o islamismo e terceiro é o judaísmo. E aí o que acontece? Tanto os fundadores do islamismo quanto do judaísmo, nós sabemos que estão mortos e que seus restos mortais podem ser encontrados em suas tumbas lá em Israel. Não é verdade? Mas a tumba de Jesus está vazia. A tumba de Jesus lá em Israel está vazia, porque ele ressuscitou e está no céu, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por todos nós, aqueles que entregam suas vidas a ele. Então, é essa justiça de Deus, o qual nos faz avançar sem temer, que nos dá a certeza da vitória. Amém? O Espírito Santo é o agente poderoso que nos impulsiona a ter uma aliança cada vez mais forte com o Senhor. E o mundo não entende isso. Não é verdade? Eles não têm o mesmo entendimento que nós temos. Portanto, sejamos o quê? Repitam comigo. Pobres de espírito, mansos, famintos e sedentos de justiça, misericordiosos, puros de coração, pacificadores, defensores da justiça, e não tenhamos vergonha de chorar pelas causas retas. Amém, irmãos? Então, o Sermão do Monte é uma mensagem para hoje. É para hoje. Na nossa revista, fala o seguinte, que Jesus inseriu no centro do seu discurso um ingrediente até então esquecido pelos religiosos de sua época, o amor. Olha isso. O amor era preciso ser inserido, o amor é preciso ser inserido. Jesus, ele nos ensinou isso no Sermão do Monte, que o amor, ele precisa estar presente em todos os momentos. Em todos os momentos. Era preciso ver as coisas sob uma nova ótica. E o Sermão do Monte apresenta essa ótica. A partir do sermão foi possível perceber algumas concepções que identificam os que aceitam viver o cristianismo no tempo presente. E a primeira delas é o fato de precisarmos viver uma transformação a partir do interior do homem. Tá
tá certo? É de dentro para fora, pois todos os sentimentos e mudanças começam aonde? No coração. Em Provérbios 4:23 fala sobre isso. Outra concepção é que a transformação não abrange só a essência interior do indivíduo, mas sua integralidade, nos permitindo ser uma referência do agir de Deus para as pessoas. Tá certo? Então, Jesus Cristo é o nosso maior referencial. E essa transformação começa a partir daqueles que o mundo não valoriza. E quem são esses que o mundo não valoriza? São os bem-aventurados. Oh, glória, né? O Sermão do Monte é uma mensagem atual e urgente. É uma palavra poderosa para o dia de hoje, para as nossas vidas. Em um mundo marcado pelas injustiças e desesperanças. Então, surge alguém anunciando um reino que se torna um verdadeiro oásis na terra. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. Amém? Característica das bem-aventuranças. Essas virtudes anunciadas pelo Senhor Jesus no monte são espirituais. Apesar de se configurarem por comportamentos e não podem ser recebidas naturalmente, ou seja, só são recebidas através do Espírito Santo. Então, só são bem-aventurados aqueles que recebem Jesus. Porque quem não tem Jesus, não tem como ter direcionamento, não tem como ter discernimento da palavra do Senhor para levar adiante o Evangelho, né? O exercício espiritual dessas virtudes é resultado de uma escolha do ser humano para exercê-la, de tal modo que não podem ser herdadas e nem transmitidas a outrem. São resultados de uma relação pessoal e individual do homem com Deus. Não são virtudes independentes, ao contrário, guardam entre si uma total dependência, ou seja, a mensagem é um fruto com 8 partes, que mais à frente eu vou mostrar para vocês, tá bom? Digamos assim, analogicamente, uma laranja com 8 gomos. Então, o homem que é habitante do reino dos céus detém em sua integralidade as virtudes manifestadas pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Amém? Então, tudo isso que a gente está vendo, essas características das bem-aventuranças, só tem condições de receber, de trabalhar, de desenvolver isso na sua vida, é de dentro para fora. Primeiro é tendo um coração limpo, a primeira coisa é recebendo Jesus Cristo, né? Sendo a habitação do Espírito Santo, você tem condição de ser um bem-aventurado. Amém? Vivendo a ética do reino na sociedade. Para a sociedade, quem é o bem-aventurado, irmãos? Com certeza é o que possui o quê? Dinheiro, saúde, beleza. Não é verdade? É aquele que acredita no seu potencial. É aquele que está firmado em si mesmo. Esse vive a ética, né? Essa ética da sociedade, né? Mas para o reino de Deus, esse exemplo é bem diferente. O Sermão do Monte nos dá uma boa ideia a esse respeito. O bem-aventurado é o que consegue entender que devemos buscar em primeiro lugar as coisas que são do alto. A Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas do alto. Olha que lindo. Priorizando o espiritual e promovendo assim a paz, a justiça e a alegria.
Mateus 6,33 vai falar sobre isso. Como aquele que é bem-aventurado no reino de Deus deve viver em sociedade. Viver a ética do reino na sociedade requer o que de nós? Requer um esforço em seguir o exemplo de Cristo em todas as coisas. Todas as coisas. Jesus é o nosso referencial. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso guia. Ele está à nossa frente. Nós devemos nos espelhar em Jesus Cristo. O cristão precisa ser guiado pela ótica do mandamento do amor. E promover uma busca, o quê? Progressiva, pela presença do Espírito Santo na sua vida. Se você não busca viver a presença do Espírito Santo todos os dias, você está fadado a não desenvolver as bem-aventuranças. A vida em sociedade para os cristãos requer uma busca constante em ver as coisas sob uma ótica distinta de como o mundo vê. Nós não podemos ver da mesma forma que os que clamam por viver essa ótica divina vivem, de jeito nenhum. Onde normalmente se manifesta o quê? O individualismo. Se manifestará o sentimento fraterno e de companheirismo, por exemplo. O mundo precisa perceber que os que praticam um cristianismo autêntico vivem de uma forma diferente das outras pessoas. Amém? Então, vivendo a ética do reino na sociedade, tem que ser diferente. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser o referencial. Eles têm que olhar para nós e ver algo diferente, e almejar e desejar, querer viver esse algo diferente. Então, nós temos que ser o quê? Exemplo, como Jesus foi. Amém? Nós devemos viver aonde? No Espírito. Devemos viver em Espírito. Devemos viver o fruto do Espírito. Devemos buscar o fruto do Espírito. Se nós observarmos aqui nesse slide, tá tudo, eles estão interligados, né? O fruto da alegria, fome, sede e justiça. Os que choram, eu expliquei isso para vocês. Não é um choro de remorso, não é um choro de tristeza, é um choro de alegria. Porque um dia nós seremos consolados pelo Senhor, lá no céu. Paz, os pacificadores, paciência, os mansos, benignidade, os misericordiosos, bondade também, os misericordiosos, a fidelidade, os pobres de espírito, a mansidão, os mansos, o domínio próprio, os que sofrem perseguições, o amor, os limpos de coração. Então, só tem condições de passar porque o fruto do Espírito é um processo, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo progressivamente para viver tudo isso. E a gente precisa buscar com toda a verdade, com toda a vontade, o fruto do Espírito nas nossas vidas. Amém? Sal e luz. A gente já ouviu falar muito, né, a gente ouve muito falar sobre sal e luz, né? E é uma expressão que muitas das vezes a gente até a gente canta a música, né, que fala sobre sal, sobre luz, né? Mas o que significa sal e luz? Que está falando lá em Mateus 13:14. Vamos ler? Mateus, abram aí as suas Bíblias. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14. Vamos ler. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O 14. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, a definição, né, que a gente dá, assim, por exemplo, de uma maneira não bíblica, se refere o sal, né, a dar sabor, né, ele faz a diferença numa comida, né, porque a comida sem sal, ela é horrível. Então, o sal é para isso, é para equilibrar, é para harmonizar, né? E a luz? A luz iluminar, não é? E ser o quê? Referência. A palavra de Deus nos diz que a nossa forma de viver é diferente daquela que o mundo pratica. Somos diferentes porque nos inspiramos a cada dia em quem? Em Cristo. Não é verdade? Nosso exemplo maior. Mas precisamos ser mais do que diferentes. Nós precisamos ser referenciais. Então, ser só diferente não basta. Nós precisamos ser o referencial. Para que todos aqueles que olharem para a gente, tenham na gente, vejam na gente Cristo. Porque nós seguimos a Cristo. Cristo é o nosso exemplo, é o nosso referencial. Então, se ele é o nosso exemplo, o nosso referencial, nós precisamos também ser exemplo e referência, tá bom? Não só ser diferente. Então, para que alguém seja, irmãos, um referencial, é preciso que seja o quê? Alvo de admiração, respeito e valorização por parte dos que convivem com a gente, não é verdade? Porque a gente precisa passar para o outro algo diferente, algo bom, não é verdade? Ninguém vai querer estar perto de alguém que não é bom, que não passa coisas boas para ele, né? O que as pessoas que convivem com você acham a seu respeito? Isso é forte. O que o outro acha ao meu respeito? Quando fala seu nome, quando fala meu nome, Renata, acha o que ao meu respeito? Sabe o que sobre mim? Elas gostam quando você está por perto? Ou elas fazem cara feia quando está se aproximando? Isso é terrível, né? Imagina. Quando você está se aproximando, a pessoa fazer caras e bocas, sei lá, não gostar da sua presença. Como que você vai ser referencial se as pessoas à sua volta não têm prazer de estar ao lado? Tudo isso nós precisamos observar. Um importante alerta: as pessoas gostam de alguém por dois motivos, entre outros. Primeiro, porque esse alguém faz com maestria as coisas que esse grupo gosta. E segundo, porque esse alguém faz algo muito especial e que o grupo gostaria de fazer. E pelo menos por enquanto não pode. Agora vamos à pergunta: por qual motivo as pessoas poderão valorizar você? Que a sua resposta quando o assunto é ser sal e luz, seja sempre a segunda. Vamos fazer efetivamente a diferença. Amém? E por quê? Porque o Espírito Santo, ele vive em mim, ele vive em nós. Então, quando uma pessoa tem uma vida presidida pelo Espírito Santo, essa condição lhe garante uma ferrenha oposição à lei do pecado, que quer se manifestar em seu coração. Ou seja, esse estado de ter a sua vida controlada pelo Espírito Santo lhe remete à posição de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é o nosso referencial. Jesus, ele veio a essa terra, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai intercedendo por nós.
E nos deixou quem? O Espírito Santo, para nos guiar, para nos mostrar, para nos orientar como é que nós devemos fazer aqui nessa terra para alcançar vidas para Jesus. Características da natureza cristã. Bom, o cristão, ele pratica a justiça e está morto para o pecado. Ele tem absoluta certeza da salvação e ele é filho de Deus. São essas as nossas características. Amém? Em Romanos 8:37 diz que a nossa vitória está garantida. Olha lá, portanto, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo, irmãos, somos mais que vencedores. Amém? Vamos à conclusão? Olha só. No Sermão do Monte, podemos encontrar um código de ética revolucionário e transformador. Para que esse código seja posto em prática, basta nos inspirarmos em quem? Em Jesus. Ele é o nosso maior referencial e conseguiu em cada palavra ou atitude sua dar um exemplo prático da sua mensagem. Então, que nós tenhamos Jesus como nosso referencial. Assim como ele ensinou toda aquela multidão de pessoas e aos seus discípulos, que nós possamos também ensinar as multidões as bem-aventuranças do Senhor. Amém? Uma vitória consagrada a Deus. Quando vivemos uma vida consagrada a Deus, através de quê? Da leitura da palavra, do jejum, da oração, do momento devocional, do louvor e da vida, do louvor e da adoração. Desenvolvemos sempre uma vida de intimidade com o Senhor. Estamos o quê? Permanentemente alimentando a nossa alma e o nosso espírito com a natureza da divindade, não dando lugar à carne e nem à maléfica ação das tentações para consumarmos o pecado. Então, queridos, terminamos aqui mais uma lição da EBD que nos ensinou sobre a ética do reino de Deus. A ética do reino de Deus para as nossas vidas. É essa ética que nós devemos viver todos os dias das nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração em agradecimento ao Senhor por esta palavra, por este ensinamento que Ele trouxe para nós nesta manhã? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pela palavra, pelo ensinamento. Meu Deus, por toda a direção que o Senhor nos deu. Por nos confirmar, Senhor, que nós somos transformados, ó Pai, de dentro para fora. Que o nosso coração precisa estar em Ti, Senhor, firmados na rocha. Para que nós possamos, Senhor, viver as bem-aventuranças nesta terra. Assim eu oro, ó Pai, e te agradeço. E apresento a Ti, ó Deus, cada um, Senhor, que se propôs a assistir e colocar em prática todo esse ensinamento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade.